real, a pedra de toque para a tomada de posição, que é a minha, relativamente ao problema que aqui nos traz. Porque se a escola, antes de tudo mais, se assumir como instância modificadora, como instituição cultural e como participante ativo, como sujeito ativo na vida da polis, a escola só pode ser produtora de pensamento crítico. E aqui resolve, desde logo, um problema essencial que nos é colocado pela dicotomia que eu vos referi há pouco: desenvolvimento económico por um lado, cidadania e democracia pelo outro. E se ela é produtora de pensamento crítico, então ela tem que ser uma instituição de procura, de busca, de investigação, de interrogação, e não uma instituição reprodutora de certezas ou de pré-adquirir. Isto é, a primeira confrontação que a escola tem de fazer consigo própria é de saber se ela quer assumir-se como instrumento para um pensamento único ou se ela quer assumir-se como uma realidade autónoma produtora de pensamento crítico. E esta é uma questão nuclear quando nós, antes ainda de entrarmos diretamente na relação ensino-aprendizagem, nos queremos identificar com a nossa escola, em termos gerais, e com a nossa escola em concreto, com aquela escola onde trabalhamos no nosso cotidiano. Porque deduzo, ou nós assumimos que a escola é um instrumento reprodutor e construtor de um pensamento único, e é o que acontece quando a escola é apenas dirigida aos objetivos de uma sociedade de informação, do conhecimento e das novas competências, isto é, quando ela é dirigida apenas à formação de produtores e de consumidores numa economia liberal de mercado. Se é isto que a escola pretende fazer, então esta escola é uma escola formadora e geradora de pensamento único. E, portanto, é uma escola que tem por missão formar obedientes. É aquilo que Humberto Eco designa pelas escolas dos regimes de facto, que geram normalmente cidadãos indiferentes. Os regimes de facto, na expressão de Humberto Eco, são aqueles regimes que nós conhecemos bem, constituídos por um vasto conjunto de pessoas que têm como grande objetivo, por exemplo, aparecer na televisão, ainda que seja com um caranguejo na cabeça, ou a contar as desgraças da sua intimidade familiar, apenas para serem vistos e para adquirirem esse tipo de protagonismo kitsch, que no fundo dá hoje visibilidade a muitos de nós. São esses regimes de facto em que o que importa não é a essência das coisas, nem a dimensão axiológica das coisas, o que importa é a visibilidade das coisas numa sociedade que, processo de visibilidade, se tornou, como alguns autores recentes vão classificando, uma sociedade do invisível, porque a partir do momento em que se vê tudo, chegou-se ao ponto em que deixou de se ver coisa nenhuma, justamente porque o tudo e o nada aqui sobrepõem-se verdadeiramente. Ora, esta perspectiva de educação gera obedientes. Aqueles que nas mesmas circunstâncias reagem sempre da mesma maneira e fazem sempre aquilo que é esperado pelo outro. Que desenvolvem conceitos como os de estabilidade, que têm uma grande circulação na bolsa da política, como sabe, mas os conceitos de previsibilidade é muito a partir desta ideia do pensamento único e da previsibilidade que emerge uma expressão que nós hoje utilizamos muito, do politicamente correto, que já adaptamos ao nosso cotidiano, às nossas relações pessoais, em cada um de nós diz ao outro aquilo que espera que seja ou que o outro espera que nós digamos, para depois esperarmos que a resposta do outro corresponda exatamente àquela que nós esperamos que seja a resposta dele, para depois dizermos estamos de acordo, já estávamos. Antes de falarmos, já estávamos, mesmo antes de sabermos qual era a matéria sobre a qual íamos falar. Porque a previsibilidade dá a segurança, é um instrumento, ela própria, essencial para a estabilização do pensamento único. E a inevitabilidade, por exemplo, aquilo que nos é dado como inevitável numa sociedade que precisa de ter quem imponha regras que normalizam o comportamento dos cidadãos e que, portanto, os torna, efetivamente, em cidadãos obedientes. Para o vosso cotidiano como professores, no fundo, é transformar o professor naquilo que era o velho abade, que tinha à sua guarda a biblioteca do Nome da Rosa, de Humberto Eco, como sabem, no fundo, biblioteca que conservava tudo o que era o conhecido, tudo o que era a sabedoria, tudo o que era o conhecimento naquele tempo, e que o abade não deixava que ninguém lesse para que ele pudesse repetir sistematicamente a todos os outros, sendo ele, no fundo, o professor que ensinava apenas o que já era sabido e, portanto, apenas informava do já sabido e não se abria a quaisquer especulações que procurassem conhecer mais e conhecer mais diferentemente os objetos do conhecimento. No fundo, é um pouco este pensamento, do pensamento único, esta ideia do pensamento único, que levou Bernard Shaw, com a irreverência que lhe era conhecida, a dizer um dia que quem sabe cria, quem não sabe ensina.
Ora, os meus professores não se sintam, obviamente, atingidos por esta expressão, porque evidentemente eu não tenho nenhuma dúvida de que todos vós, porque sabem, criam, e é nessa medida que são capazes de ser professores de escolas produtoras de pensamento crítico e não apenas meros ensinadores, porque, como não sabem, limitam-se a gerar um pensamento único e a serem meros agentes acríticos da formação de um pensamento único. E, portanto, esta escola que produz pensamento único é a escola reprodutora. No fundo, a escola que produz aquilo que Humberto Eco designava, como eu vos disse, pelos regimes de facto. Inversamente, a escola promotora e produtora do pensamento crítico é a escola que gera inovação, que convive natural e saudavelmente com o confronto, com a mudança, com o risco, com a incerteza, com a procura, com a busca, com a interrogação, com a criatividade. E, portanto, é uma escola, eu sei que a palavra vai ferir um pouco as vossas sensibilidades, mas compreenderão que, porventura, é possível estarmos de acordo sem que seja justamente por procurarmos que cada um de nós encontre a resposta que é esperada pelo outro. Esta é a escola que procura educar para a desobediência crítica. E eu gosto de dizer e de repetir esta expressão, educar para a desobediência crítica, porque já várias vezes, curiosamente, fui censurado asperamente pelo facto de, nos tempos que correm, assumir, eu diria, a ousadia de dizer que a educação se deve dirigir à desobediência crítica. Eu continuo a repeti-la porque, devo dizer-vos, tenho alguma dificuldade em não considerar esta frase um pleonasmo. Porque dizer a educação forma para a desobediência crítica, para mim é a mesma coisa. Porque educar é formar para a desobediência crítica. Não formar para a desobediência crítica é não educar e, portanto, é pleonástico. Agora, evidentemente, nós não podemos ficar na desobediência. É preciso que tenhamos a consciência exata do que significa crítico. Porque desobediência crítica não significa não obedecer. Desobediência crítica significa apenas consciente, livre e irresponsavelmente não ir por aí, que é coisa diferente. E, portanto, certamente que ninguém nas nossas escolas se recusa a trabalhar de José Régio o Cantigo Negro. E, porventura, de todas as crianças das nossas escolas, a partir de certa idade, declamam o Cantigo Negro de José Régio e, inspiradíssimas, quando chegam ao fim, dizem o último verso: só sei que não vou por aí. O mal é que depois, no resto do dia, passam o dia, porventura, a ter de ir por aí. Ora, se a criança pode dizer, à hora matinal da língua portuguesa, só sei que não vou por aí, e durante o resto do tempo a escola a ensina a não ir por aí, então esta é uma escola do pensamento crítico. Porque significa que quando ela criticamente decide que não vai por aí, na esmagadora maioria dos casos, ela vai por aí, mas vai também criticamente. Isto é, isto poderia ser dito de uma forma menos pesada, porque tanto faz dizer que a educação se deve dirigir à desobediência crítica, como dizer que a educação se deve dirigir à obediência crítica. É exatamente a mesma coisa. Agora, como há um peso excessivo da obediência e há uma dificuldade psicológica de interiorização do valor da desobediência, eu prefiro dizer que a escola que se propõe dirigir-se ao pensamento crítico é uma escola que forma para a desobediência crítica. Mas que desobediência crítica é esta? Numa escola que, na minha perspectiva, deve fazer cruzar a sua dimensão de instrumento para o desenvolvimento económico e, portanto, uma escola que assume claramente a importância da sociedade de informação e do conhecimento e das novas competências, mas que o faz simultaneamente, aceitando o desafio dela própria se assumir também como instrumento de formação para a cidadania e para a democracia. Então, esta escola, ao educar para a desobediência crítica, não faz outra coisa senão, numa expressão que eu considero muito feliz, de Boaventura de Sousa Santos, criar rebeldes competentes. E rebeldes competentes são, no fundo, aquilo que devem ser os cidadãos numa sociedade culta, desenvolvida, em que cada um é capaz de assumir nas suas mãos a responsabilidade de contribuir decisivamente para o seu próprio destino. E, portanto, tem que ser uma escola criadora e criativa. Eu gostava, e, portanto, nessa medida, sendo ela uma escola criadora e criativa, e que tem como objetivo essencial criar rebeldes competentes, será uma escola que tem que assumir para si como objetivos, eu devo dizer-vos que não me desvaneço particularmente com os objetivos do relatório apresentado